Igreja, boa noite. Boa noite. Deixa eu só abrir aqui o meu Paplet. Paplet. Nós somos um casal realmente internacional, né? Porque quando passa da fronteira da Guiana, do Paraguai e da Bolívia, a gente passa a ser internacional, né? Deixa de ser. Caetés também, né? Bem, meus irmãos, é um prazer, uma honra estarmos aqui hoje e, em especial, tratando de um tema chave para que uma sociedade ela dê certo ou não. E Satanás ele tem investido muito nas famílias. E glórias ao Senhor que colocou essa temática. Eu acho que é o segundo ano já que existe essa temática nas quartas Power, referente à família. Então, de suma importância hoje a gente tratar esse tema. A gente está com uma crise terrível, inclusive de identidade dentro dos casamentos, dentro das famílias. E nada melhor do que a palavra de Deus para que a gente realmente se corrija, para que a gente fique atento, para que a gente comece a praticar aqueles, obviamente, que têm as suas dificuldades em relação a gerir a sua família, a administrar a sua família. E para aqueles que ainda não são chefes ou cabeça, você será, em nome de Jesus, brevemente. Aprendam, né, amor? Aprendam com o Senhor. Amém? Eu queria orar, Josemilton orou, mas eu queria orar mais uma vez, em específico, por essa temática. Eu queria que você fechasse os seus olhos, né? Fecha aí os teus olhos, concentra-se agora no Senhor e impõe até as mãos aqui, né, para que a gente seja tremendamente usado pelo Senhor. Pai, nós colocamos nossa vida aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, usa-nos tremendamente, né? Fala, Senhor, com cada ovelha Tua neste lugar. Ministra, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, que tenhamos sensibilidade, Pai, à Tua palavra, àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. Sim, Deus, pois sabemos que a família é um projeto base, né, para que as sociedades, Senhor, elas possam, inclusive, reconhecer e aquebrantar-se a Ti, meu Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, falando em projeto, primeiro projeto que o Senhor arquitetou e colocou em prática, eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 2 de início, e depois a gente vai dar uma espelhada no 3, apesar que eu só pedi para Maísa colocar os versículos de Gênesis 2. E aí, em específico, a gente vai ler do 15 ao 18 e um versículo aqui isolado, que é o 24. Amém? Preferencialmente, se você tiver a Bíblia digital, coloque na nova versão internacional, é uma versão mais contemporânea, para facilitar a didática, amém? Versículo 15, a palavra de Deus fala o seguinte: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse, 18, dá uma pausa aí, vamos parar aqui no 17, amém? Bem, percebemos aqui o seguinte: a gente vai destrinchar esses versículos e atrelá-los à família, ou seja, Adão e Eva foram a primeira família. Então Deus ele cria o ser humano e agregado, atrelado a isso, no âmbito, né, numa família, sob uma família. Então, se você notar, se você perceber aqui, Deus, ele embute no homem, de forma natural, como missão, inclusive, duas funções primordiais, que são a de gestor
e guardião. E além disso, Deus ele instrui Adão, Deus instrui o homem. E um grande problema que a gente vem enfrentando nos dias atuais, como eu havia falado no começo, é a crise de identidade ou a troca de papéis no lar. Então, o homem, ele tem uma missão, ele foi preparado para encarar mesmo, para ser o testa, para ficar à frente da família em determinadas tarefas. Então, contando um pouquinho aqui a minha história, por exemplo, né, e eu acho que muitos de vocês não tiveram uma paternidade perfeita, ou não tiveram lares perfeitos, não existe, né, na verdade, e que provavelmente isso projeta para a família atual, daqueles que são chefes de família, né, e para você que é mais novo, é bom que você já abra os seus olhos, e quem dera que eu tivesse a oportunidade, inclusive, de ter essa palavra aqui, né, em especial antes de casar. Mas eu vou contar um pouquinho, bem resumidamente, de como é que foi a minha estrutura familiar, né? Eu sou o mais velho dentre 3 filhos, e o meu pai, pela atividade dele, ele se ausentou boa parte da vida da nossa casa. Então, meu pai, ele era da Marinha Mercante. Meu pai chegou a ficar, isso sem separar da minha mãe, viu? Ele casado com minha mãe, ele chegou a ficar 1 ano sem vir em casa. Então, o navio ia para determinado país, e para você ter uma ideia, daqui para a rota do Japão que ele fazia, eram 3 meses, uma viagem completa de ida e volta. E aí, quando o navio aportava aqui no Brasil, nós morávamos uma época no Rio e outra nós moramos no Recife. E nunca coincidia ou nunca oportunizavam para que ele fosse em casa. E aí, quem assume todo o papel lá em casa? A minha mãe. A chefe de casa, a gestora principal, a protagonista de gestão em casa. Glória a Deus pela vida dela, ela nos criou, nos deu amor. Meu pai também, meu pai foi um homem bom, um homem honrado. Porém, isso aí vai amoldando filhos, né? Somos em 3 homens, que vão levar certas lacunas para o casamento. Então, para você ter uma ideia, assim, certos reparos que normalmente o homem faz da casa, pronto, meu pai, nas raras oportunidades que vinha em casa, aquilo ali já fez uma diferença para mim, né? Então, trocar um chuveiro, instalar um chuveiro, trocar uma tomada, uma maçaneta de porta, né? Ele gostava de mexer nessas coisas. No pequeno tempo que ele tinha em casa, eu consegui assimilar, absorver, e certas habilidades, assim, entre aspas, né? Não sou eletricista ou pedreiro, mas algumas coisas a gente consegue desenrolar em casa. E aí imagina se ele tivesse passado realmente uma vida, um tempo maior, fosse mais presente fisicamente em casa. Só que, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, lacunas foram também deixadas, né? Então, não é um estilo de vida tão legal, principalmente para um homem casado, né? Então, inclusive, eu tinha vontade de exercer a profissão que ele tinha, e aí ele próprio falava, não, isso aqui não tem condição, isso aqui não é bom, né? Você fica muito longe da família por muito tempo, invente outra coisa, faça outra coisa, que eu vou apoiar você, mas Marinha Mercante de forma alguma, né? Arranja alguma coisa em terra, né? Como ele falava, né? Que era o linguajar do marítimo. E hoje, pessoal, como eu falei para vocês, algumas coisas eu assimilei, algumas coisas eu desenrolo. E não é o papel da mulher, né? Lógico que ela pode ajudar, que ela pode auxiliar, né? Se ela tiver ali habilidade, a mão não vai cair, entre aspas. Eu não quero nem aprender. O gás acabou. SOS, venha trocar o gás. Quero nada. Eu quero aprender nada. Não tem um homem em casa a trocar o gás. Mas aí é que tá, né? Mesmo com essas habilidades, em determinado tempo do casamento, o que é que eu fazia? Procrastinava, né? Então, estava lá a resistência do chuveiro queimado.
E aí passavam-se dias, semanas e não resolvia. E só estressando, só sobrecarregando quem? A mulher. A parte que não foi feita, que não foi gerada, que não foi criada para certas pancadas, né? Então, graças ao Senhor, e até o tema fala que o ordinário, ele traz o extraordinário, ele me corrigiu, vem me corrigindo, né? Porque eu estou ainda em desenvolvimento, eu tenho muita coisa também a crescer, e essa palavra eu estou ministrando aqui, não só para vocês, mas para mim também. Mas, por exemplo, queimou lá uma resistência de chuveiro, opa, primeira oportunidade, eu vou para a rua, tal, já compro, já venho, troco. Semana passada mesmo a gente fez um transplante, né? Tirou o chuveiro lá de baixo, aí eu instalei lá em cima, que o lá de cima foi para o beleléu. Enfim, mas são características, são coisas inerentes ao homem, né? É obrigação do homem, ele tem que ter a ciência, ele tem que ter a consciência de que ele tem que resolver, inclusive em um tempo hábil, o mais rápido possível, não procrastinar. E os filhos, né, amor? Homens, vocês, dentro da casa de vocês, ajudem a mãe de vocês, porque isso é um preparo para vocês, né? O pastor Marcos estava até falando aqui que Adriel vai casar agora e ele não quer que dê trabalho à Bia. Então, vocês, dentro da casa de vocês, porque tem uma galera aqui nova, essa palavra é para quando eu casar, não, é para você agora, dentro da sua casa, com a sua mãe. E aí você, dentro da sua casa com a sua mãe, você já faz esse papel. Aí você só vai trocar de mãe para esposa, né? Que aí o negócio vai ser mais pesado, viu? Exatamente. E muito do que você é como filho, você vai refletir, né? Ou no positivo ou no negativo, como marido, como chefe de família. E aí, de gestor e guardião, né? Como eu falei. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: gestão. A gente pagou o licenciamento do carro um dia desse. No começo do ano, eu falei para ela, olha, a placa do carro, o final é 7. A gente pode pagar no final do ano, pode andar com o CRLV 2024 por vários meses e a gente paga no final do ano e tal. Aí ela concordou e não, realmente tem que ser, né? Não, vamos usar o dinheiro para outras coisas, né? Aqui da reserva e tudo. E aí chegou o período, agora coloquei o carro à venda, não, vou pagar o licenciamento para poder, né, vender o carro bonitinho. Aí falei para ela, e a quantia de um licenciamento é uma quantia significativa. E aí ela chiou, né? Mas rapaz, agora e tal, tu não te preparaste, não te programaste, mas foi você quem orientou para isso, você deu maior apoio e tal. Não, mas quando eu falei, foi pensando em você se planejar, né, para já ter essa reserva aí. E eu contra-argumentando, né, querendo ter razão, só que aí o Espírito Santo ele me corrigiu da seguinte maneira: cara, a gestão, o protagonismo de gestão financeira, de certos passos que você dá na sua casa, é sua responsabilidade, né? É sua responsabilidade, ela não tem culpa nenhuma, né? Então, foi um puxão de orelha. É por isso que o ordinário, né, ele vai construindo o extraordinário, assim como uma arca, né, amor? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Enfim, ministerialmente agora, né, a gente falou como gestor de uma casa, a gente falou como guardião, como protetor. Até porque, pessoal, eu esqueci até de mencionar aqui. Por que gestor e guardião? Porque quando Deus fala a Adão, aqui no versículo 15, Deus fala o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo, ou seja, para gerir o jardim e para guardá-lo. Deus não colocou Adão para ficar de fuluzô, né? Como a gente falava antigamente, mas para gerir e para guardar o Éden. Então você, chefe de família, guarde seu Éden, né? Faça uma boa gestão dele. Amém? E aí, outra coisa também que Deus coloca no homem como responsabilidade. Ele passa a instrução
do que tem que obedecer e naquilo que ele não pode fazer. Adão, Eva ainda não tinha sido criada aqui. Então, lá no versículo 17, Deus fala o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Ele falou para Eva isso? Não, ele fala para Adão. Eva não tinha nem sido criada ainda. Mas essa visão, né, é muito machista, né, dos crentes e tudo, em relação ao homem, em relação à mulher. E aí eu vou te dizer que não, certo? Seguindo aqui no versículo, pulando para o versículo 24, a palavra de Deus fala o seguinte, na verdade a partir do 18, né? 18 e depois a gente vai para o 24. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante, que lhe seja inferior ou subalterna. É isso que Deus fala? Não, semelhante, uma aliada, ou seja, alguém que vai o quê? Ladear com Adão, né? E lá no versículo 21 e 22, não precisa abrir nem ler não, Deus, como todo mundo aqui sabe, ele retira, né, uma curiosidade, né? Deus não faz nada à toa, cada coisa tem um porquê. Ele retira de que parte do homem para que a mulher seja feita? Da costela, né? E eu estava ouvindo um pastor semana passada, falando na internet, e eu não sei se o pastor Marcos já falou algo sobre isso também, de que Deus ele não tirou parte da porção superior do homem para que ele não seja soberbamente superior à mulher, e também não utilizou membros inferiores para que ele não pise na mulher. Então ele tira o que? Da costela. E costela, ó, a costela é lateral, né? Ó, isso aqui remete o que? A parceria, a lado, e também a quê? A proteção, né? Então veja como o nosso Deus faz as coisas, e cada coisa que ele faz, ela tem um porquê. Amém? E assim, eu vou pedir para você abrir, não tem aqui, certo, nos slides, Gênesis 3, eu vou ler rapidinho e a gente vai comentando à medida que a gente vai lendo. Gênesis capítulo 3, primeiro a gente vai ler do 1 ao 5, bem rapidinho. Se você puder, nova versão internacional. Amém? Gênesis 3, do 1 ao 5 primeiro. Vamos ver aqui se Adão falhou ou não na sua missão. E como ele falhou, na verdade. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher. Ela pergunta ao homem: cadê Adão na hora dessa? Será que Adão está jogando Xbox, ou PlayStation, ou pior, jogando tigrinho, apostando em bet, batendo uma pelada? Ninguém sabe. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, e a mulher ainda interagindo: cadê Adão nessa hora? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Instrução repassada por Adão. A serpente disse à mulher: Adão, nada, né? Adão totalmente ausente até aqui. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E no desenrolar a gente sabe que a mulher pegou o fruto, comeu e entregou para Adão. E há uma ideia errônea também em dizer que a culpa foi de Eva. No senso comum fala-se que a culpa, Eva levou Adão a pecar, né? E veja como Adão continua a errar aqui, ó. No versículo 8, você pulando aí, a palavra fala o seguinte: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se
da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então não foi só Eva que se escondeu, Adão se acovardou e se escondeu junto com ela. Veja só quanto detalhe e quanto isso reflete a problemas que a gente sofre hoje na sociedade, hoje em dia. E no versículo 9 fala: o Senhor Deus, porém, chamou o homem. Ele chamou Eva? Não, ele chamou o homem, ele chamou Adão, aquele a qual a responsabilidade principal, né, estava incumbida. E perguntou: onde você está? E Adão, né, igual um bandido que cai na entrevista do policial, né, quando vai fazer a entrevista lá, em contradição ele cai. E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí Deus pergunta para ele: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse. E o homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Gente, Adão fracassou. Covarde, viu? E fracassou Covarde esse feio. Adão. Adão fracassou feio, absurdamente. E aí, hoje, como a gente tem conhecimento, né, como a gente está sendo abençoado pela palavra, qual era a atitude de Adão, né? E aí, o que é que tu quer com a minha mulher? Tu queres o quê, né? Faltou o quê? A função de guardião, né? Então, a mulher vai lá, aí vai tratar com o pedreiro, com o eletricista, e você fica lá, jogando PlayStation, jogando Xbox. Não, deixa que ela resolve, né? Vocês estão entendendo vocês estão me entendendo? Amém? Qual é a função que Deus colocou para o homem? Então, proteção, né? Então, nem a dignidade de dizer: não, Deus, a culpa foi minha, né? Eu não vigiei, eu não me coloquei entre a serpente e a mulher, e por isso o pecado veio e nos acometeu. Então, gente, o grande problema hoje, né, e voltando lá no capítulo 2, lá no versículo 24, perpassa também por isso aqui, onde Adão, né, na verdade falhou e muitos homens falham. Versículo 24 de Gênesis 2 fala: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O grande problema é que muitos homens não querem crescer, eles querem continuar sendo cuidados, única e exclusivamente cuidados, entre aspas. Só que quando você sai da casa de seu pai e de sua mãe, você deixa de ser cuidado, né, entre aspas, e você passa a ser um cuidador, e mais, um cuidador protagonista, um cuidador principal. E nós estamos sofrendo muito como sociedade, porque muitos homens não querem, entre aspas, sair do leito de seu pai e de sua mãe, continuam sendo o quê? Meninos. Eu não estou dizendo aqui que jogar futebol é ruim, eu não estou dizendo aqui que jogar videogame, né? Eu gostava muito quando era criança e adolescente, é ruim, e jogo com o Daniel de vez em quando, né? Tigrinho não, Tigrinho e Beth, isso aí não é para crente não, né? E assim, eu gosto de assistir a futebol, mas, como eu falei para vocês, eu tive minhas falhas, estou evoluindo, estou realmente sendo ministrado pelo Senhor, mas eu deixei de fazer coisas porque eu assumi uma família, inclusive na profissão, né? Então, quando eu entrei na polícia, eu até falava para ela: ó, amor, eu tenho vontade de ser instrutor, né? E eu acho que eu vou ser instrutor. Só que aí veio Letícia, depois veio Daniel, e eu até falava: não, vou fazer direito, vou fazer outros concursos e tal. Só que assim, viajar é legal, é bom, é ótimo, é massa. A minha profissão, ela oportuniza isso de vez em quando. Agora, melhor do que ficar com a nossa família na nossa casa, hoje eu tiro um plantão, fico com saudade deles. Então, eu pensei muito nisso, eu pensei na ausência que meu pai, né, com a boa vontade dele, né, com um amor no coração e querendo dar o melhor pela profissão dele, eu não queria o mesmo, eu não queria replicar isso para a minha casa, para a minha família, a ausência física, né,
que por vezes, né, amor, assim, em algumas vezes eu me ausentei e não foi nada legal. Eu fico lá com uma certa preocupação, a pulga atrás da orelha, e a mulher aqui também fica sobrecarregada. Então, Cristo, ele abriu mão da vida por nós pecadores, né? Então você como homem, a gente tem um exemplo de como não deve se fazer, que é o exemplo de Adão. Temos Jesus, que é o exemplo de como deve ser feito, né? Mais uma vez, ela é referência também para isso, referência para que você seja um líder na sua casa, para que você seja um sacerdote na sua casa, né? E inclusive eu esqueci do exemplo da célula, né? Que eu vou contar aqui rapidinho para finalizar, que senão se alonga. Teve uma certa época que ela estava hiper sobrecarregada com a célula, tanto física, né, até espiritualmente mesmo. As pessoas não estavam correspondendo e tudo. E aí ela falou: amor, eu vou entregar e tal. Eu vou entregar, né? Sem nem perguntar para mim nada. Aí eu: não, negativo, você não vai entregar não. E tu vai assumir só a célula? Eu disse: vou, assumo. E tá certo. Aí ela pagou para ver, né? Ou seja, eu não estava passando uma confiança para ela também, culpa minha. E aí foram quanto tempo? 2 meses, né? 2 meses aí, né, no monte, recolhida, retirada. Aí toda a célula que eu chegava, ela perguntava: e aí, como é que foi? Hoje foi bênção, amor. Foi o céu na terra, foi aquebrantamento, foi fulano, ciclano. Meu Deus, Deus usou fulano, usou ciclano, usou ciclana. E Eu não era nada, minha gente. Resumindo, a célula manteve-se saudável. Depois de um tempinho multiplicou, cresceu, ela voltou, assumiu, e para a honra e glória do Senhor, né? E assim, sabe, isso é bem interessante, porque o que a gente vê hoje são mulheres muito mais na parte espiritual, acima do homem. E nesse dia eu me achava superior, porque eu disse, na hora que eu disser assim a ele: eu não quero mais a célula, ele vai concordar comigo e a gente vai entregar. E aí, na hora que eu disse a ele: olha, eu não quero mais, vou falar para os pastores que eu vou entregar. Ele nem pensou, foi bem automático. Não, de jeito nenhum, eu não vou entregar, Deus não falou comigo. Vai-te embora, te vira aí, vai para o teu monte, procura o Senhor e eu assumo a célula. E eu disse: tu assume a célula? Como é que tu vai assumir a célula? Assumi na célula. Deus não falou comigo para entregar. Ele enviou eu e você. Ele não enviou você. Ele enviou eu e você. Então, se recolha, vai, deixa comigo. E eu achava que ia fechar, porque eu dizia: vai fechar, porque a célula tinha muita mulher, né? Tinha muita mulher, tinha os homens também, mas tinha muita mulher, tanto é que a gente multiplicou para Darice. E aí, na época, eu vi que ele era realmente o espiritual da casa. Ele era realmente a força da casa, porque a mulher tende a ser muito emocional, tende a ser o mais frágil, tanto físico como emocional. E quem é que faz essa proteção? É o homem, né? Se tu tem um marido que concorda contigo em tudo, misericórdia, ora para Deus mudar o coração dele, porque espiritualmente o homem tem que ser mais forte, porque senão a mulher não suporta. Quando vem essas pressões, a tendência da mulher é recuar, né? Então, isso aqui, você não pode... para andar lado a lado, a Bíblia diz, mas o homem precisa ser o sacerdote, né? Amém. Então é isso, né? Eu vou passar agora e assim, falei acho que umas 2 vezes na palavra, né? Deus está ministrando em minha vida, né? Assim como Ele traz essa palavra para vocês hoje, e é o ordinário fazendo o extraordinário. Amém? Amém. Deus me dê graça, porque Ele só deixou 20 minutos para mim. E eu falo muito mais que Ele. Misericórdia, meu Deus do céu. Qual é a hora, hein? Qual é a hora que eu tenho, Marco Albino? Não, Mica, eu tenho. Eu tenho 20 minutos. Meu Deus, me dê graça. Vamos. Olha, Deus estava falando muito comigo. Eu disse: amor, vamos falar sobre família. E aí eu disse: fale sobre... Ele falou: amor, eu quero falar sobre os homens. E eu disse: pois eu vou falar algo que às vezes a gente fantasia muito. Mas tu sabia que é simples? É o dia a dia. E eu até botei o tema aí. Bota o tema aí, primeiro, Gabriel.
O ordinário constrói algo extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai dar para você algo grande se no simples, no dia a dia, no ordinário. O ordinário quer dizer a rotina, no dia a dia da tua casa. Tu é um desastre. Às vezes a gente fantasia muito a vida com Deus. A gente acha que, não, Deus precisa me fazer algo grande, me precisa colocar em algo grande. Não, Ele só vai derramar o extraordinário na tua vida se no simples, no ordinário, no pouco, tu realmente pegar e fazer com excelência. Se você ler a Bíblia, sempre foi assim. E eu queria que a gente, vocês podem acompanhar no telão, pode abrir também, né? Lá em Gênesis 6:9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olhe, Noé era um homem o quê? Justo, íntegro e andava com Deus. A história da família de Noé é igual a minha, é igual a sua. Era um homem, uma mulher, filhos, né? Tem as noras, uma família. E Deus dá um comando a Noé. Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca e coloca a tua família dentro. Agora, Deus dá esse comando a Noé em pleno deserto, né? Nem um pingo de chuva. Não tinha chuva. E ele faz, constrói uma arca, tá, Noé? Porque eu vou mandar um dilúvio e você e sua família vai entrar nessa arca. Eu fico pensando, Noé, né? Recebendo esse comando de Deus. Ô Senhor, eu estou aqui, não cai um pingo, uma sequidão. Como é que é isso? Mas Noé era um homem justo, íntegro. E ele andava com quem? Com Deus. Gente, quem anda com Deus não fica discutindo com Deus. Mesmo sem entender, eu não estou entendendo nada, Deus está falando. Vai e faz. Eu e André, nós estamos assim, nós não estamos entendendo nada do que Deus está falando para a gente. Eu digo, meu Deus, isso não tem lógica. Aí Deus faz, só obedece. Só obedece. Tem hora, como eu falei, a mulher é mais frágil, aí eu vou para ele. Eu acho que isso é coisa da nossa cabeça. Tem coisa que é na nossa cabeça. Aí ele faz, não, eu não sinto isso não. É para ser assim mesmo, mulher. E eu, então é. Por quê? Porque tem coisas que Deus manda a gente fazer que a gente não consegue enxergar a promessa. É ou não é? Você faz, meu Deus, é isso mesmo? Só obedece. E aí, Noé, ele foi esse homem íntegro, andava com Deus, escutava as orientações de Deus, né? Então precisamos, eu quero dar um recado aqui para as mulheres, né, daqui. Deixa eu dizer uma coisa, Deus, ele vai falar com o homem. Se ele tem aí algo extraordinário para a tua família, ele vai falar com o homem, porque ele sabe que o homem vai sustentar aquilo ali. Ele vai botar, nós mulheres precisamos andar assim junto com a promessa, mas a gente precisa ajudar o nosso marido, o nosso filho a alcançar a promessa e não estragar a promessa. Tem vezes que eu peço misericórdia a Deus, eu digo, meu Deus, eu estou estragando tudo, porque eu vou falar as coisas para André. Às vezes nós somos carnais, a gente só olha o natural, a gente não está olhando o espiritual. Se Deus deu uma promessa para a tua família, deixa com Ele e anda junto, ajuda ao teu marido aquilo ali se concretizar. Olha, o Senhor já me corrigiu muito, porque às vezes o que Deus derrama para mim, a gente estraga, nós mulheres, porque a gente fala muito, a gente questiona muito, a gente justifica muito, a gente quer ver a promessa. A gente quer ver, a gente quer enxergar. Não, eu não estou enxergando. E não Deus não quer isso, Ele só quer que você obedeça, né? Então, nós precisamos ajudar nossos filhos a também alcançar, né? Lá em casa a gente conversa muito com os meninos e Letícia mesmo, ela tem algumas coisas no coração e a gente está ali. Quando ela pensa em balançar, aí esse chega aqui e faz, ei, foco, bora. Pro prumo, mulher. Tu não pode estar pensando em muita coisa, não. E é assim que nós, pais, temos que fazer com os filhos. Ajudar eles a alcançar o propósito de Deus. E não estragar, né?
Então, assim, o que me chama a atenção, né, na história de Noé é isso. E lá no versículo 14, ainda no capítulo 6, vai passar aí também, diz assim: você, porém, fará uma arca. Deus começa a dar um comando a Noé. Olha, Noé, tu vai fazer uma arca de madeira, cipreste, divida em compartimentos, revista com piche por dentro e por fora. Faça, versículo 15, faça com 135 metros. Foi pequena? 135 metros. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deus deu todo o comando para Moisés, olha, para Noé. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, médio e inferior. Eis que vou trazer águas para a terra. Deus está falando. O dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas, vai passando aí, versículo 18, Gabriel. Mas, com você, Moisés, estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus fez uma aliança com Moisés, com Noé. Meu Deus, sai Moisés da minha mente. Deus fez uma aliança com Noé, mas deixa eu falar, é porque ele sabia quem era ele. Ele andava com Deus, ele escutava o Senhor. Deus podia confiar algo extraordinário para ele. Agora, o que me chama a atenção aqui, a figura de Noé como sacerdote, né? Isso é o primeiro ponto quando a gente lê aqui. Ele era sacerdote da casa dele. Ele realmente andava com o Senhor, governava a sua casa, governava a sua mulher, governava seus filhos. Se tu, homem, não governa nem tua casa, tu não vai governar ninguém. Um homem que não governa a sua casa, não governa nada. Não governa nada, nada, nada. Você vai ficar um homem perdido. Por isso que Deus confiou em Noé, né? Porque ele governava a sua casa. Então, o que me chamou a atenção também foi o tempo que ele construiu essa arca. Quanto tempo vocês acham que ele construiu? Quem chuta? Oxe, para com isso, não era para falar não. Gente boa de Bíblia aí. Era um chute errado. Gente, a Bíblia não diz exato, né? Mas ela diz a idade que ele teve os filhos, que foi 500 anos. E quando ele terminou a arca, a Bíblia diz que quando o dilúvio veio, 600. Então, assim, alguns historiadores dizem que pode ser que ele tivesse 100 anos. Tem uns que dizem que era 120. Mas, assim, foram muitos anos. Agora, vejam bem. Um caba, para construir um negócio desse, durante esse tempo todo, ele precisava de quê? Firmeza, constância. Ele precisava entender que ele tinha que construir uma arca para salvar a família dele. Ele não desistiu fácil. Ele não começou e terminou. Ele não bambeou quando as pessoas provavelmente estavam falando dele. Tu tá doido, menino? No meio do deserto, tu querer construir um negócio, nem chove. E você, meu irmão? Você tem parado? Você tem parado quando vem uma crise, uma circunstância? Quando teu filho não converte? Quando teu marido não está correspondendo? Aí tu, meu Deus, eu não quero mais não, vou parar de ir para a igreja. Ou o filho não quer saber de Jesus, não está interessado, você desiste. Porque para você alcançar algo extraordinário, tu precisa, no ordinário, ser fiel. Dou que doer ali, olha, tu todo dia. E sabe o que é interessante? Que naquela época não tinha essa tecnologia, gente. Era uma barca, bota aí a barca. A arca, meu Deus. Olha, isso aqui é... Espera aí que eu vou passar para ele, que ele sabe falar, eu não sei não. Em que cidade, meu filho? É no estado de Kentucky. Kentucky. Kentucky? É em Kentucky. Independence, Kentucky. Independence. Yeah. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma réplica original, com as medidas que estão na Bíblia, da arca.
Letícia até conheceu, a bicha mostrada. Tem foto e tudo lá com essa arca. Mas preste atenção, isso aqui é mais ou menos como está na Bíblia, né? 130 e poucos metros, né? A largura. É uma réplica. Tu acha que isso aqui foi fácil de construir? Um homem sozinho, um martelo, um prego, madeira. Acho que era isso que ele tinha, né? Não tinha tecnologia, gente. Era só isso que ele tinha. Um prego, um martelo, um serrote, sozinho, construindo algo extraordinário. Mas ele precisou, no ordinário, todo dia acordar, todo dia levantar, todo dia ir lá construir. Ele não desistiu, porque se ele tivesse desistido, ele tinha morrido junto com o dilúvio. Porque ele tinha desobedecido Deus. Então preste atenção, ele só conseguiu alcançar a salvação dele e da família, porque ele persistiu todos os dias. A minha pergunta para você, no ordinário, como você é? No dia a dia, dentro da tua casa. Porque é ali, viu? É no dia a dia. Tu é fiel. Tu é fiel no teu dia a dia, em todas as coisas do Senhor, dentro da tua casa. Porque eu fico pensando, meu Deus, mas Noé só tinha isso. É igual aquele povo que um cachorro e 5 reais no bolso, mas a mala está pronta para ir para a Europa. Porque não tem... Minha gente, o caba só tinha isso para construir. Né? Era tipo assim, confiar, meu filho, que Deus vai esperar eu terminar isso aqui para mandar o dilúvio. Né? Então, assim, isso me chamou muita atenção. Mas o que eu quero ressaltar aqui é sobre nós que temos nossos filhos dentro de casa. Sabe, o que é que você tem construído dentro da sua casa, no ordinário? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós lideramos adolescentes, né? E uma das piores queixas assim que a gente escuta, justamente deles, é porque os pais não são presentes. Não são exemplos. Os pais acham que vir de domingo para a igreja é tudo. E o ordinário dos filhos vê os pais buscando, adorando, lendo a Bíblia, sendo exemplo de integridade. Não existe. Estamos falando de pais crentes, viu? Pais crentes. E você quer um filho extraordinário. Tu queres teu filho uma bênção. Mas tu, misericórdia. Mau exemplo. Mentiroso. Mas o filho quer que vá para a igreja. Eu já escutei gente, pais ligando para mim, pedindo socorro. E eu digo, oxi, eu mal te vejo na igreja. Não falei não, viu, minha gente? Dentro de mim. Eu digo, mal eu vejo tu na igreja e tu quer teu filho uma bênção. Olha, eu preciso que você fale, converse, venha aqui em casa e eu, sim, tá bom, vamos marcar. Mas não vai adiantar. Porque no dia a dia, o que os filhos veem é uma tragédia dentro de casa. Né? Então, assim, você precisa construir essa arca. É no dia a dia que você constrói no seu casamento essa arca. É no dia a dia com os seus filhos. Lá em casa, Daniel, ele tem o dia que a gente botou, né, que foi o dia da família, e que ninguém mexa nesse dia, minha filha. Que ele fica... Oi, manhã. E assim, a gente sabe que acontece algumas coisas que não pode. Eu lembro muito no acampe, que, meu Deus, o bichinho foi bem prejudicado no acampe, porque a gente naquela correria de acampe. E aí, quando acabou o acampe, ele chega literalmente, porque ele é bem transparente. E aí ele falou assim para mim, olha, mãe, vem cá. Eu quero lhe dizer uma coisa, diga, mãe. Eu acho que esse dia da família é fake. Aí eu, fake? Não, menino, fake. Aí ele, é fake isso, porque está me prometendo e não está cumprindo. Aí eu disse, meu Deus, meu filho, me perdoe. Aí ele fez, não, mãe, eu gosto do dia da família, viu? Não marque com o pastor. Aí ele já falou assim, eu vou falar com o pastor Marcos, porque isso não está certo. Tirar você de mim. Então, assim... Esses adolescentes. Né? Ele fica bravo com os meninos. Esses adolescentes, eu não gosto deles. Porque ele tira você de mim.
Eu queria falar assim, só um parênteses, né? Sobre como impacta, né, o dia a dia e esse ordinário. Eu estou com 45 anos, faz um tempinho que eu saí de casa, faz um tempinho que eu deixei de ser adolescente, né? Entre aspas. Mas eu digo uma coisa a vocês, hoje com o conhecimento, né, com o que Deus nos traz, nos mostra, nos ministra, eu me policio para coisas que eu não quero replicar, que eu recebi dos meus pais, e faço filtro e quero replicar aquilo que realmente é proveitoso. Então vejam, 45 anos, 2 filhos, uma menina de 15 anos, um rapaz que vai fazer 11 anos daqui a pouco, e veja quantos anos se passaram, e como isso que Cláudia está falando do ordinário, ele causa realmente impactos para o resto da vida, tanto para o bom como para o mal. Então, eu sempre fico me policiando, né? Não, meu pai e minha mãe faziam dessa forma, eu não vou replicar isso não, eu não quero repetir de jeito nenhum. Agora, isso daí que eles faziam, joia, vou aplicar e vou perpetuar isso daqui. Então, assim, você pode construir essa arca do dia a dia, no ordinário, sabe? Você pai, você mãe, você que ainda vai ter filho, aprendam para você não errar e ficar filhos frustrados, sabe? Aprendam. Vocês que vão casar agora, noivos, estão planejando, em nome de Jesus, você é o homem da casa, você é o sacerdote, e você tem que construir essa arca dentro da sua família, no dia a dia, no ordinário mesmo, para que lá no futuro, eita, algo grande surgiu ali, né? Daniel, eu estou dando exemplo de Daniel, porque glória a Deus, Letícia já é convertida, mas olha, foi batalha também para ela se converter, né? Muito joelho no chão mesmo. Mas Daniel não é convertido ainda, ele tem família crente, mas estamos ali, ó, né, no processo. E aí, todos os dias, esse aqui, todos os dias, tem os dias que ele está de plantão, ou que acontece alguma coisa, mas tira e quieto. Todos os dias, ele vai para o quarto de Daniel, tira o devocional com ele, todos os dias, escolhe uma música, lê uma palavra, discute. Isso é a música arca. é a mesma, que ele pede a mesma música. A música é a mesma. E geralmente é a que toca na célula. Aí toca na célula, ele faz essa. Aí 10 vezes tem que ser essa nos devocionais. Aí André, eu não aguento mais aquele louvor. Todo dia Daniel é naquele louvor. Mas assim, isso são arcas você construindo no seu filho. Esse daqui, tem dia que chega cansado do plantão, que é 24 horas. Aí quando é no outro dia, ele vai e ainda tenta esconder, né? Vai-se embora, deita na cama. Aí Daniel grita lá do quarto: pai, estou te esperando. Aí ele: eita, eu tenho que ir. Eu digo: tem. Vá-se embora, construir sua arca. Por quê? Isso aí fortalece, né? Ele ainda não é convertido, então vamos lá. Todos os dias ali, olha, embutindo a palavra de Deus. Qualquer hora, qualquer momento, é no carro, é andando, você está construindo alguma coisa junto com os seus filhos. Agora mesmo nós estávamos vindo para cá, não foi? Aí ele: mãe, fiz uma prova muito boa de história. Foi. Aí me fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? É porque no Egito Antigo tinha o faraó que ele julgava as pessoas e representava um deus deles lá, né? Um deus pagão. Aí era para saber se a pessoa fosse inocente, ela voltava à vida, né? Aí eu disse: eita, meu Deus, era bom que fosse assim, né? A pessoa morrer e voltar. Aí é videogame. Aí ele fez assim: era bom nada. Oxi, dia que eu morrer, eu quero estar com meu Jesus, eu quero voltar para aqui. Isso aqui é ruim, manhã. Eu tenho que estar estudando para a prova. Tem prova? É prova. Minha gente, aí eu disse: eu quero morrer. Quando eu morrer, eu quero ficar com Jesus, porque lá eu vou estar com meu pai e a gente vai estar lá. Minha gente, quando ele falou isso no carro, aí eu disse: oxe, Daniel, e tu quer morrer? Não, agora não. Quando eu tiver velhinho, manhã. Mas o que é isso? É a gente falando. Olha, quando eu estou lavando o prato, eu estou falando da Bíblia para Daniel. Olha, Daniel, não sei o que é assim, quando morrer, não sei o que é salvação. E ele está ali, olha, construindo, eu estou construindo. Então ele não falou isso num carro à toa, né? Ele sabe que a gente não volta para aqui. E ele sabe que isso aqui não é nada comparado ao céu. Então isso são coisas que nós injetamos nos nossos filhos, dia a dia, no ordinário, todos os dias, né? Então assim,
eu queria... a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6:7, diz o quê? Ensine com persistência seus filhos, né? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É todo tempo, meu amigo. É todo tempo tu falando de Jesus para a tua família. É todo tempo tu e teu marido. É todo tempo, toda hora tu está falando. Por quê? Porque tu não tem muito tempo com teus filhos. Tu tem aí, tu não vai ter 100 anos para construir nada. Tu vai ter no máximo uma infância e uma adolescência, 17 anos, para tu colocar a palavra de Deus ali. E aí, tu tá fazendo o quê com essa preciosidade dentro da tua casa? Né? Então, os filhos que moram com os pais. Você, adolescente que mora com o pai. Você, jovem que mora com seus pais ainda. Aproveitem. Aproveitem. Por quê? Porque esse tempo que vocês têm de ficar na palavra, lendo, buscando o Senhor, vai passar. Tu vai casar, tu vai ter filhos, e tu não vai poder mais ter todo esse tempo, infelizmente. É triste, mas eu vou lhe dizer, você não vai ter. O tempo que você tem hoje, aproveite, busque o Senhor com toda a sua intensidade, com todo o seu amor, porque você não vai ter isso. Eu hoje tenho que acordar 1 hora, 2 horas antes para poder ter o meu devocional, porque depois, durante o dia, é trabalho, é filho, é escola, é correria. Então, você está dentro de casa ainda? Aproveite para buscar o Senhor, para ser intenso. Porque quando tu casar, meu Deus, é chão, né, amor? É chão. Então, é isso. E assim, como seus filhos vão... Eu já estou encerrando. Como seus filhos vão... ser apaixonados por Jesus. Cláudia, tu está falando de uma família funcional, um pai e uma mãe crente. Tu está dando exemplo de tu e André. Não, gente. Se tudo isso falhar, que eu falei agora, tu tem um Deus, um pai perfeito. Se tudo isso que eu falei aqui, para você que está aqui escutando a palavra de Deus, falhar, você não tem pais que ensinam você a palavra, mas tu tem um melhor ainda, que é o Senhor. Perfeito. E tu pode ir para Ele e Ele te ensinar como você tem que fazer, como você viver nessa terra aqui, construindo no ordinário. Então, eu preciso, vocês pais, né? Primeira coisa, vocês precisam ser apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Se tua fé é fraca, tua família também vai carregar isso. Tu tem que ser intenso, apaixonado, cheio de amor por Jesus, buscando o Senhor. Pais constantes. Olha, eu li aqui. Os filhos, eles imitam tudo, viu? Eles imitam. Eles são as esponjas. Ou você é cheio de Jesus, constante. Tu é inconstante, pronto, vai te imitar também. Filhos inconstantes. Uma hora quer Jesus, outra hora não quer. Porque dentro de casa é assim. Uma hora a mãe e o pai estão buscando o Senhor, outra hora não quer nem passar por ali. Então, como manter a sua casa sadia? Seja apaixonada por Jesus, seja intensa. Né? Pais fazendo o caminho é tu na frente e ele te imitando e indo fazendo teus passos. Hoje em dia, os meninos veem a nossa correria, né? Nós realmente, trabalho, ministério, mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhum momento, Letícia que é mais velha, eu vejo Letícia dizer assim, eu não quero isso. Ao contrário, mãe, eu quero ser líder. Por que será que ela quer ser líder? Porque ela me vê apaixonada, em casa, liderando. E, mãe, eu quero isso. Ontem ela disse um negócio, não foi? Mãe, eu quero fazer... foi teologia, foi? Ontem eu estava no plantão. Mãe, eu quero fazer teologia. Para que tu quer fazer teologia? Foi ontem. Porque eu quero ser missionário, eu quero ir embora, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero... Minha gente, é isso. E da onde ela está tirando isso? Ela está vendo a gente buscando em casa, querendo, falando de missões, falando isso. E ela quer também. Então você precisa entender isso. Eles vão te imitar.
né? Eles vão ser, você é o exemplo, eles vão do teu lado, cada um cumprindo o seu papel. Ninguém fora dali do papel, a mulher, o homem, os filhos. Você tem discipulado seus filhos? Pais que estão aqui agora, tu discipula teus filhos no dia a dia, no ordinário, instruindo, falando, saindo com eles, tomando um cafezinho. Uma vez eu lembro que André saiu com Letícia para tomar sorvete e eu saí com o Daniel. E a gente entrou numa cafeteria. E aí eu disse, Dan, bota sua melhor roupa, nós vamos tomar um café com manhã. E ele fez, oxe, ele ama isso, né? Aí a gente entrou. Quando a gente entrou na cafeteria, ele olhou assim e fez, manhã, que lugar chique tu trouxe para tomar café comigo. Foi, eu digo, com você, meu amor, sente aí agora e vamos dialogar. E aí ele fez, mãe, que lugar chique. Aí chegou a comida, ele fez, mãe, eu estou me sentindo assim. Eu digo, isso mesmo, é para você. Tu tem discipulado teus filhos? Proporcionado momentos com ele? Fazendo ele ter ligação contigo, para abrir o coração, para falar de quando eles chegam da escola, para falar o que está no coração deles. Porque tem pais que nunca nem conversam com os filhos, não sabem nem o que está no coração. E lá em casa, Daniel, ele já chega rasgando tudo, por causa do temperamento dele, ele já fala tudo. Letícia, ela é mais quieta, mas aí eu chego junto, ela vai falando com o jeitinho dela, mãe, é isso, é isso, é isso. Mas por que isso? Construção, dia a dia. Você até acredita que já teve mães que chegou para mim, para eu sair com a filha, para que eu consiga aconselhar, ou que eu descubra o que está acontecendo. Eu disse, meu Deus, que loucura. Como isso? É impossível. É você que tem que fazer isso dentro da sua casa. E por último, gente, tudo isso que eu falei, Noé estava ali construindo, dia a dia, aquela arca, colocando as pérolas ali na família dele, mas com um propósito, a salvação. Ele fez uma aliança com Deus. Senhor, eu vou construir essa arca, porque eu quero que a minha família seja salva. Não quero que morram no dilúvio. Eu não quero que se percam. E você? Você tem construído isso com a sua família? Ou você só tem preocupado com você? Porque temos dois destinos, o inferno ou o céu. Para onde a sua família está indo? Porque o propósito aqui de Noé fazer essa arca foi de salvar a família deles do dilúvio. E você tem construído isso com a sua família? Você tem falado de Jesus? Principalmente a sua família, esposo, filhos. Porque só existem dois caminhos. E você conhece a verdade. Então, hoje em dia, você não precisa construir essa arca. Quem foi que faz essa aliança hoje com você? Jesus. Jesus veio. O pessoal do louvor pode vir, viu? Jesus veio para que a gente fizesse essa aliança e Ele fazer esse caminho com a gente. Então, Deus, Ele quer salvar a sua família. Escute, Deus, Ele quer salvar a sua família. Agora, às vezes, o impedimento é você. Tem pessoas que impedem a família de ver Jesus. Pelo mau comportamento, mau testemunho, grosseria, estupidez, falta de amor. Nós, pais, somos as muralhas dos nossos filhos. Quando o mundo chega lá e bate, tem que passar por a gente. Quando o mundo vem com as ideologias, com coisas erradas, por aqui não passa não. Por quê? Porque você faz a muralha ali da presença de Deus, no ordinário, construindo, embutindo. E você não precisa proteger seu filho do mundo não, não. No ordinário ali, dia a dia, você está construindo algo. Quando o mundo injetar coisas, não se preocupe. Ele vai dizer, eu não aprendi isso. Não quero isso. Não é botando na bolha. É você ensinando aquela criança, aquele adolescente, os princípios de Deus.
Para a gente finalizar, eu lembro de uma situação que Daniel, um amiguinho dele, não gostou da atitude que ele fez. E ele, simplesmente ele disse, ei bicho, ó, isso é errado. Isso está errado. Mas por quê? Porque ele escutou isso dentro de casa, isso é errado. E eu não protejo meus filhos do mundo. Eles têm que ir para o mundo mesmo, para dizer, isso está errado. Porque é assim que a gente constrói uma arca. Quando o mundo vier, querer realmente o dilúvio, querer levar a nossa família vai estar consolidada por Jesus. E você tem uma aliança com Ele. Quem aqui já entregou a vida ao Senhor? Se você já entregou a vida ao Senhor, você fez essa aliança com Ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem essa aliança. Agora faz o teu no ordinário. Protege tua família. Você que é filho, ainda não é casado, você tem sua mãe para ganhar para Jesus. Você tem seu pai. Você tem seus amigos. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A aliança hoje é Jesus. E Ele é o nosso caminho. É a nossa salvação. Então, feche seus olhos. Nós vamos orar agora, né? E eu queria que você, tudo isso que eu falei, que André falou, você entendesse que Deus, Ele quer salvar a sua família.